Uma atividade extra, tá? Então vamos lá. Questão número 1. O estudo da teoria cinético-molecular ainda compreende processos relacionados à conservação e o cozimento de alimentos, tais como divisão de alimentos em pequenos pedaços, cozimento de alimentos por aquecimento em sistemas fechados de pressão elevada, resfriamento de alimentos, a salga de carne. Com relação a estes processos, julgue os itens como verdadeiros ou falsos. Então, no primeiro processo, isoladamente, não é recomendado para a conservação de alimentos, pois aumenta a superfície de contato com o meio externo. Número 2. O processo 2 está relacionado com a diminuição do movimento das partículas no sistema fechado. Número 3. No processo 3, a velocidade das reações químicas ocorre nos alimentos. No processo 3, a velocidade das reações químicas que ocorrem nos alimentos é diminuída. No processo 4, está relacionado com a osmose. Então, vamos em coisas que nós já sabemos. Primeiro, Tá osmose. tudo certo. Vamos ver? Osmose. O que é a osmose? O Paulo já explicou para vocês? Sei que é isso, não. Osmose é aquele negócio que quando perde água, alguma coisa assim? É quando a água sai de um meio com maior concentração de sal Ah, já explicou. para uma Sim, menor já concentração explicou. de sal, tá? Uhum. Então, o salgar a carne é o quê? É Como assim salgar a carne? salga, né? Fazer a carne salgada, a carne de sol, carne seca. Pra salgar ela para ela durar mais, para retirar a água dela em excesso. Sim, você está retirando a água dela em excesso. E para isso, o que está acontecendo com o sal? O Tá sal temperando a carne. Tá, mas vamos lembrar de novo. O que é a osmose? é quando a água sai de um meio de um meio para outro com mais. Você acabou de falar que eu esqueci. Com mais aqui, professor, desculpa. Vamos lá de novo. O ato de osmose é quando a água, né, o sal, no caso ali, sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Ah. Quando você está com um pedaço de carne, você coloca sal. O sal ele sai de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado. No caso, o meio menos concentrado é quem? A carne. A carne. A carne, Tudo bem. exatamente. Então, a 4 está certa, está verdadeira. Número 1. O processo isoladamente não é recomendado para a conservação de alimentos, pois aumenta a superfície de contato com o meio externo. O primeiro processo é a divisão de alimentos em pequenos pedaços. E isso é verdade, né? Quando você pega um pedaço de verdura, vegetal ou mesmo um pedaço de carne, corta ele em pequenos pedacinhos e não faz mais nenhum procedimento, só corta, você aumenta a superfície de contato. Se você aumenta a superfície de contato, a possibilidade de ocorrer um apodrecimento dessa matéria orgânica é muito mais rápido. Então, só a divisão de alimento não é recomendado, né? Então, alimentos inteiros é mais recomendado. Então, o número 1 também está correto. Número 2. No processo está relacionado com a diminuição do movimento das partículas no sistema fechado, que é o resfriamento de alimentos. Está correto também. Tá? Você está diminuindo. Pedro, será que você acertou? Peraí. Ah, não, você errou, Pedro. No processo 2 está relacionado com a diminuição do movimento de partículas no sistema fechado. A gente está falando isso de cozimento de alimentos. O que é o cozimento de alimentos? Cozimento de alimentos, quando você cozinha a carne na panela de pressão. Né? Tá, e o ato de cozinhar a carne é o quê?
O ato de cozinhar é para retirar as impurezas, tudo que tem aquilo dentro dela, para Nossa, ser zero convertido. em cozinha, todos vocês. Nossa Professor, senhora. eu não sou. Eu não pretendo Nunca cozinhar, vou professor. comer na casa de vocês. Nossa senhora. Nosso miojo. Vamos lá. O que é o Nojão, ato de professor, que eu fiquei cozinhar? Cozinhar, né? O ato de cozinhar é uma transformação, na maioria das vezes, uma transformação física. Você só altera ali os estados de agregação, né? Às vezes sai de um sólido para o líquido. Só que em alguns casos nós temos uma transformação química dessa matéria. Na maioria das vezes também. E esse procedimento é o quê? Você tem um composto com oxidação, com a presença do gás oxigênio, com a presença da temperatura, você altera a massa, né? Você vai alterar esse composto. Então, um peixe, por exemplo, quando você coloca ele na presença de uma temperatura muito elevada, o que vai acontecer com as moléculas desse peixe, né? Da carne, do tecido muscular desse peixe? Ele vai, antes que tinha, né, uma grande quantidade de água entre os músculos ali, essa quantidade de água vai ser perdida para o sistema. O que vai acontecer então com as fibras das proteínas desse peixe? Vão ser compactadas, tá? Só que não tem a diminuição da vibração. Vai continuar do mesmo jeito. Só que eu vou ter uma diminuição do empacotamento por água. Ou seja, o cozimento é a alteração das ligações químicas. Então, não é a diminuição do movimento, tá? Então, vamos retornar, né, lá a partir da primeira coisa que nós falamos. Todo o processo de salga, então, seja de carnes ou de alimentos de uma forma geral, é um processo de conservação. O sal e o açúcar são os primeiros conservantes que a raça humana conseguiu dominar. O açúcar, porque apesar das bactérias se alimentarem de açúcar, em alta concentração, bactéria, fungo nenhum sobrevive. Tá? Ele não Caraca, consegue. dessa eu não sabia que bactéria se alimentava de açúcar. Bactéria se alimenta de açúcar, né? Eles precisam de açúcar para formar energia. Só que em Quem alta tem concentração, diabetes, professor? tá, a gente chega lá. Quando está em alta concentração, açúcar nenhum vai, bactéria ou fungo nenhum vai ser conservado. Tanto é que antigamente na Europa era herança você passar o açúcar como uma herança, passar adiante, né? Então, os nobres antigamente davam como herança potes e mais potes de açúcar. Quem tem diabetes? Funciona mais ou menos o seguinte: a quantidade de açúcar que você ingere, o pâncreas não consegue metabolizar, não consegue consumir esse açúcar. Então, vai dando picos no seu corpo, é como se tudo em grande quantidade estraga. Essa quantidade extra de açúcar que tem no corpo de vocês não vai ser consumida e acaba dando falência, tá? Então, dá os desmaios, dá os picos de glicemia e por aí vai. Quando você pega na cozinha, pega lá um pedaço de carne, um pedaço de fruta, um pedaço de legume, deixa ele em pedaços muito grandes, o que vai acontecer? Fungos e bactérias vão começar a consumir, porque aquilo é matéria orgânica, vão começar a consumir. Se você corta, você aumenta as possibilidades e os locais onde esse consumo pode acontecer. Então, às vezes, o consumo iria acontecer só na parte por cima, não ia acontecer internamente. Mas no momento que você começa a cortar, você começa a aumentar as possibilidades de onde pode ocorrer esse ataque. Então, somente você cortando o alimento não é recomendado por causa disso. Você aumenta as possibilidades de onde pode acontecer esse ataque, né? Onde pode acontecer esse consumo dessa matéria orgânica. Quando você vai fazer um peixe, vai fazer uma verdura, vai fazer uma fruta cozida, o
que é o processo do cozimento? O processo do cozimento, na maioria das vezes, é um processo de retirada de água do sistema. Em alguns outros momentos, você está aplicando água, você está hidratando, né? Então, esse processo é o quê? Quando você está cozinhando, você não está diminuindo a velocidade das moléculas. Você está fazendo o quê? Você está reorganizando as ligações das moléculas. Tá? Então, a velocidade de vibração dela vai continuar a mesma. Você só está reorganizando. Detalhe, algumas carnes precisam de um cozimento maior, como, por exemplo, os bifes, né? As peças de... Picanha, Mas essa é a questão, essa é a questão. Se a gente for perguntar para alguém que cozinha, sem ser o senhor, não estamos incluindo o senhor. Se a gente perguntar isso para alguém que cozinha, será que ela vai saber de tudo isso? Aí que tá. Vocês têm o costume de assistir MasterChef? Assisti uma temporada. Masterchef e o Survival, não. Não. Vocês têm o costume de assistir? Ou já assistiram? Tinha, na verdade, tinha. Tá. O MasterChef lá, muitos problemas que acontecem com os pratos que eles fazem poderiam ser simplesmente resolvidos com algumas aulas de química básica. Algumas mesmo. Cozimento. Teve na semana passada, ou foi na atrasada, não lembro, uma torta doce que eles fizeram. E era necessário você ter uma cobertura de caramelo. O caramelo, o que é o caramelo? É um processo de açúcar que ele é queimado. Só que esse processo de queimar é um processo muito delicado, chamado processo de caramelização ou reação de Maillard. É um processo muito delicado mesmo. Por quê? Porque você está transformando a glicose em sacarose. Só que a sacarose rapidamente ela se transforma em amilase. Rapidamente. Então, o limite entre caramelização e estragar a reação é tipo uma linha muito fininha. Então você tem o ponto, quando você está fazendo a comida, né? É comum que o chefe ou quem está fazendo fala assim, o ponto disso. O que é o ponto? O ponto é o momento onde a reação tem que parar. Se ela não parar, estraga. Então, essas pessoas que cozinham tal, o erro delas está justamente aí, que elas não conseguem interpretar a química que elas viram com o que elas fazem cotidianamente, né? Então, por exemplo... Mas será que, professor, seria resolvido facilmente assim, com a química básica, o defeito do prato da semana retrasada, da torta, que aquela torta lá, meu amigo, deu tanta gente. Vou explicar um negócio para vocês. Quando você faz a comida por fazer, e quando você faz a comida sabendo a reação que está envolvida, como está envolvida, e o que pode atrapalhar a sua reação, as coisas, os resultados são outros. Então, aqui em casa, por exemplo, quando quem mexe muito com a cozinha é minha mãe. E ela tem um péssimo hábito de, quando ela vai fazer tortas ou bolos, ela coloca tudo de uma vez, né? E eu já falei para ela que, por exemplo, ovo é a última coisa que você põe numa torta ou num bolo. Por quê? O ovo ele é uma proteína muito rica e ele é gordura. Ele tem muita gordura. Se você coloca ele primeiro, aquilo vai virar um empacotamento de proteína tão forte que aquilo ali não vai conseguir se movimentar. Você não vai conseguir movimentar a massa. Então você põe sempre por último. Quando você coloca no começo, a rede de proteínas impede, por exemplo, que o fermento
reaja com a massa, né, de uma forma em geral. Quando isso acontece, vira um trem tão denso que eu falo que, né, em termos culinários, a massa embatumou. O que é embatumou? Ela ficou densa, ela ficou meio compactada. E eu já mostrei para ela, por exemplo, que quando eu faço toda a separação das reações, o negócio dá certo. Aí ela, mas não tem como você fazer todo o tempo. E realmente não tem como. Então seriam procedimentos básicos que você poderia englobar, só que assim, por ser básicos, a gente acaba descartando. E o mais interessante é que tem química básica no curso de gastronomia e é uma das disciplinas que o pessoal menos presta atenção. E é o que eles mais deveriam prestar atenção. Química básica. Química básica resolve todos os problemas que a gente pode imaginar. A maioria deles. Último parêntese é a velocidade das reações químicas que ocorrem no sistema, nos alimentos é diminuída, que é o resfriamento de alimentos. Quando você tem um sistema de resfriamento de alimentos, o que vai acontecer? Você tem uma menor diminuição da energia. Você está resfriando, então você está tirando energia. Se você está tirando energia, o que vai acontecer com a velocidade daquelas colisões? Lembra das colisões que eu falei para vocês? Uhum. A velocidade das colisões vão ser bem mais diminuídas. Então, por isso que as reações tendem a ser mais lentas. Então, a reação de apodrecimento, a reação de cozimento, a reação de caramelização, quando eu estou com uma temperatura muito baixa, ela tende a diminuir. Tanto é que algumas tortas, aí vamos voltar de novo para a cozinha, que é isso aqui, né? Foi tudo meio culinário. Algumas tortas você tem que fazer em uma temperatura ambiente, outras você tem que fazer com a temperatura da massa mais reduzida. Pão francês, por exemplo. O pão francês você tem que fazer com água gelada, de preferência gelo. Você tem que pegar blocos de gelo para fazer um pão francês. Por quê? Porque o fermento tem que agir aos pouquinhos para ele ficar grande, para ele ficar fofinho, para ele ficar com aquele sistema em volta assim caramelizado que a gente chama de rendilhação. Então, você precisa fazer com que o pão, no caso, né, a reação ocorra mais lentamente. Então, é muito comum em padarias você ter blocos de gelo para você fazer pão. Muito comum. Outras reações, como isso é o pão de sal, né, o pão francês. Outras reações, como o bolo, você tem que fazer ele com a temperatura ambiente, o mais ambiente possível. E em climas mais frios, em tempos mais frios, você tem que fazer com que a cozinha ou o que você está mexendo esteja numa temperatura superior a 25 graus Celsius. Então, por isso que as padarias, elas não são refrigeradas. Elas só são refrigeradas o setor que vai trabalhar com essas reações mais delicadas. Então, tortas, por exemplo, aquelas tortas confeitadas, elas são mais delicadinhas, então você precisa de um sistema refrigerado. Na maioria das padarias, o sistema é totalmente sem refrigeração, porque você precisa de uma temperatura mais elevada para que a reação ocorra. Tá? Uhum. Então, de química passou para culinária aqui, a gente nem viu. Então, o gabarito correto o gabarito correto dessa número 1 ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, só tem uma falsa aí, que é o parêntese número 2. Detalhe, quando vocês estiverem com essa lista aqui em mãos, eu quero que vocês justifiquem por que esse foi o gabarito. A justificativa não precisa ser grande, tá? Não precisa ser tudo isso que eu falei. Você já deu toda. Eu já dei. É foda, né, senhor? Colocar porque é verdade. Não. A justificativa foi o que eu acabei de falar.
Só que... eu não vou saber esse negócio de cozimento, não. Mas não é Pedro, necessário. você grava um vídeo fazendo uma tortinha lá, explica fazendo o que o professor fez. Só isso, que é só isso. Ou reassiste esse vídeo quando eu postar ele no YouTube. Porque eu tô dando a resposta aqui. Tá? 2. Então, 2. Um químico realizou um experimento para estudar a velocidade de dissolução, que é a solubilização em função do tempo. Dissolução. O que é dissolução, pessoal? Quando você pega um sal e coloca em água, aquele processo do sal sumir na água é uma dissolução. Tá? De comprimidos efervescentes em relação ao tempo o estado do comprimido e a temperatura da água. Utilizando sempre a mesma quantidade de água, registrou os tempos aproximados em segundos de dissolução. E os resultados estão apresentados no gráfico abaixo. Então, eu tenho aí o comprimido 1, que ele está inteiro, o comprimido 2, que está amassado. Tá? Ok. São 2 comprimidos. Essa lista vai ser para quarta-feira ou ela vai ser para hoje? Essa lista a gente vai resolvendo. O que der para resolver, a gente Semana que resolve. vem. E o que não der para resolver, vocês vão resolver e vão me encaminhar pela plataforma. De preferência, até antes da quarta, me enviem. Tá? Então, ó, com base no gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Para o comprimido amassado, a velocidade de dissolução é menor. Verdadeiro ou falso? Tá, para o comprimido amassado, velocidade de dissolução. Pera aí, que eu tenho que saber o que é dissolução. Tá bom, Tá. pera. Já está lá no começo, olha. Dissolução é o ato de solubilizar, né? Então, dissolver. Uhum. Dá uma olhada aqui, ó. Comprimento inteiro. O comprimido inteiro. Começa em 300, se quer segundos, não sei. Vamos imaginar que seja segundos. Começa em 300 segundos e vai até mais ou menos em meados de 100 segundos. Já o comprimido amassado começa em 200 e termina em 100 também. A velocidade é maior ou menor? Tá, qual que é o comprimido inteiro? É o do triângulozinho, o comprimido amassado é a bolinha. Tá, a velocidade é menor? A velocidade é menor. Menor. Né? Por quê? A velocidade é menor porque as partículas estão separadas, alguma coisa assim? Lembra da superfície de contato. Enquanto o comprimido inteiro você tem uma superfície de contato muito grande, o comprimido amassado você tem várias superfícies de contato. Então, são vários locais possíveis de onde a água pode entrar. Se a gente estivesse no laboratório, a gente estaria fazendo um experimento desse exato momento. Justo. Eu tomar remédio. A gente estaria fazendo Você tem uma overdose, Pedro, se você tivesse... A segunda afirmação. A velocidade de dissolução do comprimido diminui conforme a temperatura aumenta. Então, vamos dar uma olhada na temperatura. Se a temperatura está muito alta, a dissolução é bem rapidinha. Se a temperatura está muito baixa, a dissolução é bem mais lenta. Por quê? Como assim, professor? Repete a pergunta. Se a temperatura está baixa... Olha aqui, ó, no gráfico. Vamos olhar para o gráfico. Conforme a temperatura vai aumentando, a velocidade ela vai sendo mais rápida, né? A gente espera que em uma temperatura de 0, o tempo de dissolução é 200. Já numa temperatura de 20, o tempo de dissolução é menor que 100, ó. Por quê? Por que a velocidade de dissolução? Porque quanto... vou deixar o Pedrão explicar. Pode falar, não sei. Vai, Pedrão. Me ajuda, Pedro. Por isso que eu não quero participar daquele negócio de química. Eu sou horrível em química, eu não tenho capacidade. Você falou que o bagulho lá, a temperatura, a solução é mais rápida.
A velocidade, isso, a superfície. Voa Conforme você vai pedrão. aumentando a velocidade, a temperatura, você aumenta a agitação e você aumenta a possibilidade de choque. Então, a velocidade da reação, ela deve, a gente imagina que a velocidade seja maior com temperaturas mais elevadas. Você Beleza. queria que eu falasse isso? Não, isso aqui foi com termos técnicos, mas você falou a mesma Ah, coisa tá. do que eu. Só que eu usei termo técnico. A quantidade de comprimidos no experimento não influencia a velocidade de solução. Verdadeiro ou falso? Eu chutava falso. Por quê? Você chutava, Pedro? A quantidade de comprimentos diferentes não influencia com a velocidade de solução. Sim, influencia quanto mais quantidade, Não, acho que quanto mais quantidade, a você tomar velocidade 2 aumenta. remédios de uma vez vai dar a mesma bosta. Não. Se eu pego Então aqui, toma 3. se eu pegar aqui, por exemplo, cadê? Ah, aqui. Se eu pegar uma dipirona dessa e tomar, eu vou ter uma velocidade de reação. Se eu tomar 2, eu vou ter a velocidade dobrada. Se eu tomar Ah, é 3, aquele negócio que você Ah, falou então pra gente. então se eu quiser melhorar mais Verdade. rápido, eu tomo uma cartela inteira. não é desse jeito que Não, você pensa. sim, Pedro, Você exatamente. não pensa assim. Seu corpo, Caralho. ele metaboliza certas quantidades. Se você coloca uma quantidade extra no seu corpo, a quantidade extra pode não ser metabolizada. Se ela não é metabolizada, ela vira veneno. Reserva. Pedro, quando Veneno. você tiver com uma dor no peito lá, tá, tipo, apertando mesmo, você toma 5 Dorflex. Você vai melhorar na hora, moço. É, você dá falência no seu fígado. Ele já não tem Eu já fígado, não vai falei. fazer diferença. 4. A temperatura de 40 graus Celsius, um comprimido inteiro demoraria cerca de 19 segundos para dissolver. Então vamos lá, numa temperatura de 40 graus Celsius. Não tem, mas a gente pode imaginar que se a gente tem ali, conforme a velocidade, conforme a temperatura vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. Só que aí, se em 20 o tempo de dissolução é aproximadamente, deixa eu até marcar aqui, se em 20 o tempo de dissolução é aproximadamente, é, 75. aproximadamente em 75, em 30 vai ser quanto? Que eu buguei, pera. Ó, se numa temperatura de 20 o tempo de 20. dissolução é em 75, em 30 é quanto? A gente está chutando aproximadamente, tá? 25? 5, 20. Então, 25. vamos fazer aqui. Se em 75 é 20, em 30 vezes 75, dividido por 20. Espera. 75 vezes 30, dividido por 20. Dá aproximadamente um tempo de 11 segundos. Em 40, dá um tempo de 5 minutos. 5 segundos. Ou seja, a 4 não está correta. Vocês entenderam o que eu fiz? Entendi. Tá. Mais ou menos, eu entendi a parte da explicação, mas eu não entendi o porquê não está certo. Eu fiz só um cálculo aqui, né, mental. Porque, ó, deixa eu até pegar o negocinho aqui. Então, observa aqui, ó. Nossa Senhora.
em uma temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius, é esperado que a reação demore para ocorrer num tempo aproximadamente de 75. Então, em 75 segundos, o tempo de dissolução é aproximadamente 20 segundos. Desculpa, numa temperatura de 20, o tempo de dissolução é de 75 segundos. Agora, e numa temperatura de 40, qual que vai ser o tempo de dissolução? 40 segundos. Isso. Então, seria 75 vezes 40 dividido por 20. Então, a gente esperaria que o tempo de dissolução aqui fosse de 150 segundos. Aqui está errado. Aqui é inversamente proporcional. Esqueci de avisar isso para vocês. Se é inversamente proporcional, em vez de você multiplicar cruzado, você multiplica na mesma coluna. Gente, eu vou retornar aqui na próxima live. A partir dessa parte aqui. Peraí, já tá acabando? Já. 2 minutos. Tem certeza que química é importante assim pra vida de quem... Mas se você quiser comer... Eu retorno a partir desse exercício número 2 aqui, tá bom? Felipe, você chegou, você não falou nada. Ainda bem. Ai, ai, ai. Falou, professor. Meninos, então, que horas que a gente retorna? Às 10h40 a gente retorna, tá bom? Até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau. Tchau.